terminar de responder com vocês os questionários que a gente estruturou, que a gente montou aí durante o bimestre. Perfeito? Então, na próxima aula não vai ter tema novo. Na próxima aula a gente só vai ter, então, a resposta dos questionários e aí tirar alguma dúvida se alguém tiver alguma coisa. Então, é importante que já irem estudando, tá bom? Eu vou só desligar a câmera, pessoal, que a conexão fica melhor, tá bom? Para não ter falhas. Vamos lá. Nossa temática de hoje é depoimento pessoal. Quando a gente fala em depoimento pessoal, a gente tem que lembrar sempre que isso vai acontecer durante uma audiência, né? A audiência de instrução e julgamento, que é a oportunidade que o juiz vai ter, então, para conversar com o autor, com o réu e efetivamente os seus advogados. Então, para a gente poder começar, eu já trago de imediato para vocês aí um conceito, né? Esse conceito do professor Eupídio Donizete, né, na sua obra Curso Didático de Direito Processual Civil, e ele conceitua para nós depoimento pessoal como sendo um meio de prova pelo qual o juiz interroga a parte com vistas ao esclarecimento de certos pontos controvertidos da demanda ou mesmo para obter a confissão. Então, acho que o primeiro ponto importante do assunto, que vocês devem gravar, porque isso faz toda a diferença, é a expressão depoimento pessoal, ela significa que quem vai estar conversando com o juiz é a parte. Isso é uma regra que, felizmente, não comporta exceções. Então, qualquer texto, qualquer livro, qualquer obra que vocês verem a expressão, lerem a expressão depoimento pessoal, necessariamente associem a ideia de depoimento pessoal à figura da parte, tanto do autor quanto do réu. Eles, então, é que vão estar aí responsáveis por prestar esse depoimento. Vão prestar perante quem? Sempre perante o juiz. Então, o depoimento pessoal ele sempre é ofertado, sempre é prestado perante o juiz. E é prestado numa audiência específica. Audiência essa de instrução e julgamento, que é o momento oportuno. E como a gente está numa audiência de instrução e julgamento, eu não coloquei, até faz dias que eu não coloco nas nossas aulas, aquela reguinha do tempo, né? Nós não podemos nos esquecer que nós já superamos a fase do saneamento. Nós já superamos as providências preliminares, contestação e todo o passado processual que nos antecedeu. Portanto, o juiz já fixou os chamados pontos controvertidos. Então, lá no saneamento, em que ele fez por despacho, ou em que ele marcou uma audiência para tanto, ele já disse para as partes o que é que precisa ser provado. Ele já disse para as partes quais os pontos que não estão claros. Ao menos deveria ter feito isso, né? A gente sabe que na prática nem sempre isso é tão transparente assim, mas teoricamente é isso que deveria ter acontecido. E o interessante do depoimento pessoal é que o objetivo, a principal meta do depoimento pessoal é obter a confissão. Essa é a principal função, na verdade, do depoimento pessoal. Tá? Mas o que é a confissão? A confissão ela é também um meio de prova, salvo engano, pela ordem do autor, é o próximo meio de prova. E eu trago aqui um conceito legal, né? O conceito legal é aquele que está na lei, que diz lá para nós o 389 do CPC. A confissão judicial ou extrajudicial. No nosso caso é a judicial, já vou dizer por quê. Judicial quando a parte admite verdade de um fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. Então a confissão pressupõe essa lógica, é algo ruim para você, mas que beneficia a outra parte. Por que eu chamei a atenção à palavra judicial? É algo que eu também já falei várias vezes para vocês, mas nunca vou me cansar de falar quando surgir a oportunidade. Confissão judicial, aquela que acontece dentro da justiça, aquela que acontece dentro do processo, aquela que acontece judicialmente. Em contrapartida, a gente vai ter a confissão extrajudicial,
né? O que a palavra extra traz para nós? Fora, né? Diferente. Então a gente tem a questão que ela é a questão ordinária, é a ordem, é o dia a dia, é o cotidiano, um acontecimento extraordinário, algo diferente, algo fora da ordem. Mesma coisa aqui, judicial, dentro do processo, extrajudicial, fora do processo. Então, abrindo um parênteses, mesmo que você envie uma carta, né, um e-mail, relatando alguma circunstância ruim para você e favorável à parte contrária, isso é uma confissão extrajudicial, que nada impede, venha a ser anexada a um processo. Eu posso anexar um e-mail, posso anexar uma carta em que você tem essa confissão. Não raras vezes, nós nos deparamos com confissões feitas em testamento, reconhecimentos de filhos fora do casamento, ocorridas em testamento. Não deixa de ser uma confissão extrajudicial. Perfeito? Então, voltando ao meu foco, o principal objetivo do depoimento pessoal é obter a confissão. E talvez, ao final da aula de hoje, fique mais claro ainda o porquê desse objetivo. Tudo bem? Avançando um pouco. Sempre lembrando que vocês podem interromper a qualquer momento para fazer as perguntas, né? A gente sempre tem que nos preparar para o seguinte, mas quem que requer esse meio de prova? Como que funciona esse mecanismo probatório? O normal do depoimento pessoal é que ele seja requerido pela parte adversa, né, pela parte contrária. Ou seja, se eu quero, né, vamos dizer assim, o autor é quem vai requerer o depoimento do réu. E o réu é quem vai requerer o depoimento do autor. Então, é a parte contrária quem pede esse depoimento. Por óbvio, o autor pede esse depoimento lá na petição inicial, porque lá na petição inicial a gente tem lá um dos requisitos, que é quando o autor deve especificar, né, deve indicar, melhor dizendo, é o verbo utilizado, indicar os meios de provas. Mesma coisa acontece com o réu. O réu também tem que dizer como é que ele irá provar o alegado. Quando eu falei da petição inicial, em aulas anteriores, mesmo da contestação, eu destaquei a vocês que tanto na petição inicial quanto na contestação, a gente faz uma promessa, né? A gente empenha a palavra dos meios de prova que nós iremos querer. Por que eu falo que a gente faz um empenho de palavra, uma promessa? Porque depois eu vou ter a fase do saneamento, em que efetivamente eu vou especificar essas provas, eu vou detalhar as provas que eu quero. Tanto que na petição inicial e na contestação, eu ensinei a vocês aquela frase mágica, né? Pretende provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas. Então, essa frase mágica, ela diz tudo e não diz nada. Mas, nada impede também, né, abrindo parênteses aqui, de você especificar certinho o que você quer iniciar na contestação. Nada impede, mas ninguém faz isso. Todo mundo deixa para especificar as provas lá no momento do saneamento do processo. Perfeito? Mas não só as partes adversas, as partes contrárias vão requerer essa prova. É possível também que o próprio juiz decida, né, por sua livre e espontânea vontade, mesmo que as partes não tenham pedido, as partes não se manifestaram, ele, juiz, pode, de ofício, determinar a oitiva dessas testemunhas. Né? É porque ele quer? Não, na verdade, isso é uma autorização legal. Isso que eu acabei de colocar nesse organograma ali em cima é a tradução do 385. Cabe à parte requerer depois do pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Então, aqui também uma palavra, né, de ofício significa por vontade própria. Ele mesmo, o juiz, resolve fazer, ele mesmo, o juiz, resolve tomar essa atitude, ok? Lembrando ainda que não teria nenhuma lógica a própria parte querer prestar seu depoimento. Eu quero, excelência, o autor requer que ele, autor, fale. O que o autor tem para falar para o juiz? Teoricamente, nada. O que o autor tinha para falar, ele já escreveu na petição inicial. O que o réu tinha para falar,
a princípio ele já escreveu na sua contestação. Então não teria nenhum sentido a própria parte querer dar seu depoimento. E pior, se o objetivo do depoimento pessoal, se o objetivo do depoimento pessoal é obter uma confissão, e confissão é algo contrário ao meu interesse favorável da outra parte, que lógica teria eu, autor, querer dar o meu depoimento? Que lógica teria eu, réu, querer dar o meu depoimento? Eu vou me prontificar a falar para falar besteira? Então, não existe lógica em a própria parte requerer o seu depoimento. Por isso que a gente sempre diz, né, que fica ali sobre o encargo é, da parte adversa requerer esse depoimento. Ok? Belezinha até aqui? Preciso apenas destacar um aspecto quando diz respeito aqui ao depoimento pessoal de ofício. Quando o depoimento pessoal é determinado de ofício pelo juiz, ele muda de nome. Ele não deixa de se chamar depoimento pessoal e passa a ser designado como interrogatório. Né? O juiz tem esse direito lá pelo artigo 139 que a gente já estudou. O juiz dirigirá o processo conforme disposto neste código, incumbindo-lhe, né, o poder de polícia, incumbindo-lhe tratar as partes de forma respeitosa, a zelar pelo bom andamento da audiência, presidindo a audiência, e aí chegamos ao inciso 8º, quando ele fala, determinar a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Já vou explicar isso, então, só lembrando que o juiz pode, então, de ofício, chamar a parte, e quando ele de ofício chama a parte, isso se denomina, denominado de interrogatório. Mas prestem atenção na diferença. Quando é o depoimento pessoal, eu tenho o risco da confissão. Quando é interrogatório, no interrogatório eu não tenho a confissão. Né? Olha só, no interrogatório, a ausência da parte não acarreta consequência alguma. Isso no interrogatório. No depoimento pessoal, a ausência da parte, daqui a pouquinho eu vou detalhar, implica numa confissão. Então, o interrogatório não tem esse objetivo, ou seja, durante o interrogatório poderia ocorrer uma confissão, mas essa não é da essência do interrogatório. Então, pode acontecer do autor estar sentadinho à frente do juiz e, digamos assim, falou besteira, falou mais do que precisava, fez uma confissão, mas isso foi sem querer, não tinha esse objetivo. Quando o juiz chama para interrogatório, o juiz não está lá para arrancar uma confissão da parte, o juiz está lá para ouvi-la, né, despido lá de qualquer juízo de valor. Mas se a confissão acontecer, por óbvio que ele vai ter que aplicar essa pena de confissão. Perfeito? Então, mais uma vez, quando é o juiz que determina de ofício, se chama interrogatório. Quando estamos diante do interrogatório, a confissão não é a sua essência, não é o seu objetivo. Mas, se acontecer, por óbvio que o juiz vai valorar essa prova. Né? Um aspecto que eu não mencionei até então com vocês, quando se trata de direito probatório, quando se trata de provas, a gente precisa lembrar que o juiz não avalia uma prova individualmente. Todas as provas são avaliadas no seu conjunto, que a gente chama de conjunto probatório. Então, o juiz não vai se louvar apenas na perícia, não vai se louvar apenas na prova documental. Ele vai olhar todo o conjunto. E dentro desse conjunto é que ele vai formar a sua convicção, é que ele vai formar o seu entendimento. Né? Tanto que a gente sabe da importância do juiz nessa formação do convencimento. Então a gente pode dizer que na ausência de uma autoridade política, que seria o juiz, né,
que tem a capacidade de intervir e com disposição para fazê-lo, os direitos deixam de ser, então, meras promessas vazias. Porque quando eu pego lá a legislação civil, tem lá direito a isso, direito àquilo, a Constituição que segura uma série de direitos para o cidadão. Todo esse direito eu vou precisar prová-lo. Agora, para eu conseguir ter um bom direito probatório, eu vou necessitar certamente de uma boa atuação de um juiz. O juiz ele não pode ter, no que diz respeito à prova, uma atitude passiva. Ele tem que ser proativo, ele tem que tentar extrair do processo mais do que o mínimo, mais do que o cotidiano, que o dia a dia. É claro que isso aí tudo é uma questão complicada demais, varia de juiz para juiz, e nem todo mundo tem essa predisposição a tirar o melhor do direito probatório, né, de poder conversar com as partes durante o interrogatório e poder entender bem o processo. Infelizmente, a gente trabalha hoje em dia com um processo civil de massa, em que eu tenho lá milhares de processos, em que eu tenho dezenas de audiências no mesmo dia, e o judiciário, né, na figura do juiz, tem que dar conta de tanta atividade. Então, eu sempre digo que um juiz que cuida de 5.000 processos, não cuida de processo nenhum, porque você não consegue ter uma memória capaz de, quando se deparar com o processo, lembrar de tudo aquilo que você fez. Então, é um retrabalho, você tem que lembrar tudo que aconteceu cada vez que pega o processo, torna-se um trabalho hercúleo. Bom, fecha esse parênteses e voltamos à nossa essência. A despeito de todas essas dificuldades, fundamental é que o juiz faça um bom interrogatório. Perfeito? Bom, mas o que normalmente acontece é que o depoimento pessoal ele é requerido pela parte adversa. Né? A parte adversa é que normalmente pede. Como eu disse, o juiz dificilmente faz isso de ofício. Eu, de verdade, em 22 anos de advocacia, não me lembro de um depoimento pessoal sequer em que o juiz tenha ele, o juiz determinado. Não me lembro. Sempre são as partes que o fazem, né, relembrando na contestação, na inicial ou, quando é necessário, no saneamento desse processo. Perfeito? Mas aqui não é assim, existem alguns detalhezinhos que vão fazer toda a diferença. Quais são esses detalhes? Se o depoimento pessoal foi requerido pela parte, então, essa é a primeira condição. Segundo, se o depoente foi intimado pessoalmente, então, eu vou ter que intimar o autor e réu e vou ter que dizer para eles, olha, vocês estão sendo chamados para uma audiência de instrução e julgamento em que vocês vão prestar um depoimento pessoal. Isso tem que ser algo claro, né, transparente. A pessoa tem que entender o que ela vai fazer lá. Por quê? Risco da confissão. Tanto que no mandado tem que constar o documento que o oficial entrega, o documento que vai pelo correio, aquilo que vai, como se diz, vai cientificar pessoalmente a parte, tem que explicar com todas as letras ali, ó, se presumirão confessados, os fatos contra ele alegado, caso injustificadamente a parte não compareça, e se comparecer, se recusar a depor, o juiz lhe aplicará a pena de confissão. Então, quando eu intimo a parte, tem que deixar muito transparente para ela. Ela não está sendo chamada para ter um bate-papo. Ela está sendo chamada para um ato extremamente sério, né? Um ato que vai poder, junto com outras provas, determinar o direcionamento do resultado do processo. Ok? Então tem que ser bem claro para isso. E detalhe, se isso não estiver claro, não poderá ser imposta a pena de confissão. Né? Não vai poder, então, aplicar a sanção, porque não deixa de ser um tipo de sanção, né? É uma prova, mas é uma prova ruim para a parte que confessou, então não vai poder aplicar essa pena de confissão. Isso já foi decidido pelos tribunais, não é uma coisa nova, né? Já foi decidido pelos tribunais no passado, até trouxe aqui para vocês uma decisão da ministra Nancy Andrighi,
né, lá do STJ, proferida em 2006. É pressuposto para a aplicação da pena de confesso prevista no parágrafo 2º do 343 do CPC que a parte seja previamente intimada para prestar depoimento pessoal e advertido o risco da aplicação da pena. Talvez você tenha estranhado o número do artigo aí, né? É que essa decisão ela é de 2006, já conta com 14 anos, quase 14 anos, né? Na verdade, completou anteontem 14 anos dessa decisão, mas ela continua plenamente em vigor, até porque a redação do artigo 343 do Código anterior era assim: quando o juiz não ordenar de ofício, compete a cada parte requerer depoimento pessoal da outra, a fim de interrogá-la na audiência, instrução e julgamento. O parágrafo 1º que ela se referiu na decisão dela: a parte será intimada pessoalmente, constando do mandado que se presumirão confessados os fatos contra ele alegados, caso não compareça ou comparecendo se recuse a depor. Ainda, se a parte intimada não comparecer ou comparecendo a se recusar a depor, o juiz lhe aplicará a pena de confissão. Então, tudo isso era o código anterior. Só que se nós formos comparar com a atual redação, a gente vai ver que é idêntica. Cabe à parte recolher o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que essa seja interrogada na instrução, na audiência, em julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-la de ofício. Parágrafo 1º, se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Então, se a gente olhar os dois artigos, eles são idênticos. A diferença é que eles usam um jogo de palavra distinto. Então, são palavras diferentes para dizer exatamente a mesma coisa. Por isso que aquela decisão, ela, mesmo sendo de 2006, ela continua sendo plenamente hoje referendada pelo nosso ordenamento jurídico. Avançando mais um pouco, então a gente pode concluir, né, que requerido o depoimento pessoal, e é óbvio, né, deferido pelo juiz, intima-se a parte com a advertência do 385.1, que é lá a pena de confissão. Isso quer dizer que a parte ela está obrigada, eu posso usar essa palavra, né, obrigada, ou vamos colocar o ônus de comparecer em juízo, porque se não comparecer, aplicar-lhe-á a pena de confissão. Perfeito? Só que o código ele traz uma previsão que ajuda bastante aí, que pode acontecer da parte morar em uma comarca diferente. Então, eu tenho propriedades lá no Mato Grosso, de repente eu ia ter uma ação contra mim lá no Mato Grosso. Aí o que vai acontecer? Eu teria que, a princípio, me deslocar até aquela localidade, né, pegar um carro, ir até lá para ver o que está acontecendo. Mas hoje, o código ele dá uma autonomia para nós, né? Ele permite que, em se tratando do réu, autor ou réu morando em outra comarca, é possível a chamada videoconferência. Então você tem lá o depoimento pessoal da parte, que residir em outra comarca, seção ou subseção judiciária. Seção ou subseção é Justiça Federal, comarca é Justiça Estadual. Então essa divisão eu já expliquei para vocês lá no primeiro bimestre. A gente tem muito essa divisão. A federal é marcada por seções e a estadual é marcada por comarcas. Voltando, então, depois do pessoal da parte que residir em comarca ou seção judiciária diversa daquela onde tramita o processo, poderá ser colhido por meio da videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Então, a lei permite que, ao invés do autor, ao invés do réu ir até a comarca, não há nenhum problema que isso seja feito por meio de videoconferência, que que foi muito fortalecida com o novo código e agora com a pandemia mais fortalecida ainda. Então, eu tenho feito aí 1, 2, até 3 audiências por dia de forma virtual, né, o que tornou muito mais fácil
Semana passada eu fiz uma audiência de manhã em Ponta Grossa e a outra audiência na parte da tarde em Guaíra. Né? Se fosse presencialmente, talvez não daria tempo de deslocamento, nem com um avião próprio ou fretado você conseguir se deslocar de Ponta Grossa a Guaíra em tempo hábil para participar da audiência, porque a diferença entre elas era muito pequena, acho que não dava uma hora entre uma e outra, como foram muito rápidas, deu para fazer com tranquilidade essas audiências por serem por videoconferência. Todavia, existe um aspecto que vocês têm que estar atento aí para quem for atuar na vida profissional, digamos assim, né? Que aspecto é esse? O código ele não traz nenhuma disciplina maior quanto a essa videoconferência. Você pegar ali toda a parte de depoimento pessoal, o 285 fica meio perdido ali no meio. E não é automático, tá? Não pense você que chegou no dia da audiência, a parte não está lá, silêncio, vamos fazer por videoconferência. Não é assim. Se a parte não pode estar presencialmente, você vai ter que comunicar ao juiz para que o juiz autorize isso por meio de videoconferência. Olha só o verbo, a gente tem que tomar cuidado, ó. Poderá ser colhido por videoconferência. Só que a gente ainda tem esse poderá aqui, dependendo das condições. Por óbvio, hoje, com a pandemia, eu não vou dizer todos, mas a maioria das comarcas, né, a maioria dos tribunais já se prepararam para a videoconferência. Mas eu não posso me esquecer que de repente pode ter algum problema técnico. Então, para que isso ocorra, tem que ter a autorização expressa do juiz para que a parte possa ser feita por videoconferência. Até porque videoconferência, a gente tem visto aí, não é assim, ligou, tem que passar um link, a pessoa tem que se preparar, né, a pessoa que vai dar o depoimento tem que ter equipamento local apropriado, câmera, né, das audiências tem que ser feito com câmera aberta, não permite que a gente fique como estamos aqui agora com a câmera fechada. Então são tudo regras que vão ser necessárias ser informado ao juiz que você vai precisar que o teu cliente faça por videoconferência e garanto a vocês, entendo meios tecnológicos, hoje os tribunais vão autorizar, o juiz vão autorizar com muita tranquilidade. Né? Eu até diria, fazendo aqui um exercício de futurologia, que está gravado, depois a gente pode até um dia resgatar essa gravação, que provavelmente aí quando vocês forem para o mercado, a gente nem tenha mais audiência presencial, né? Sejam todas audiências feitas por videoconferência. Aqui, no meu ponto de vista, não muda nada, né? Tem a mesma qualidade. Eu tenho feito audiências de instrução, audiências de conciliação, não vi diferença, vi sim diferença, né, que a gente fica aqui num ambiente mais confortável do que no ambiente de uma sala de audiência, você tem condição de estar mais tranquilo do que em uma sala de audiência, né? Mas isso para quem tem facilidade com tecnologia, outros ficam aí desesperados. Talvez, abrindo um parênteses mais uma vez, esse negócio de videoconferência é muito complicado para a área penal, né? O processo penal ele tem uma tratativa diferenciada do preso, digamos assim, do réu em relação ao juiz, né? Os criminalistas entendem a necessidade do preso estar perante o juiz para denunciar algum tipo de violação ou algo que o diga. Mas também no de futurologia eu diria que mesmo as audiências criminais talvez demore um pouco mais que a civil, mas elas também ocorrerão por meio de videoconferência. Me lembro quando teve lá, acho que em 94, quando começou essa discussão de videoconferência na seara criminal, foi uma brigaiada, um xingamento para cá, xingamento para lá, mas depois, hoje já está mais pacificado, já está mais tranquilo, audiências virtuais, mesmo em processo penal. Eu fiz uma na semana passada fiz uma instrução criminal que foi com muita tranquilidade, assim, bem sossegado, sem grandes problemas, ok? Então, fechando essa ideia, se o réu ou o autor morar em outra comarca, nada impede que o depoimento pessoal seja colhido por meio da videoconferência. Quem mandou alguma mensagem, alguma coisa, de um barulho? Acho que foi só uma tecla que eu apertei errado aqui no computador. Avançando. O não comparecimento, né? Então,
o não comparecimento ele vai ter implicações, né? Então, se a parte comparecer sem motivo justificável, aplica-se a pena de convicção. Por que sem motivo justificável? Ora, porque tudo no processo, você conseguir justificar, não veio para a audiência, porque passou por uma cirurgia, sofreu um acidente, enfim, não conseguiu estar presente na audiência, não vai aplicar a pena de confissão. O que tem que se tomar cuidado é com a recusa ao depor ou aplicação de evasiva. Evasiva é quando pergunta uma coisa, né, responde outra para usar uma gíria e sabonetou, né, fica sabonetando, fica escapando para lá e para cá. O juiz também pode aplicar a pena de confissão. Então eu brinco sempre que é melhor falar que esqueceu, né, não lembro, porque se ficar inventando muita moda, vai dar problema ali, porque o juiz ele pode, quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder o que lhe foi perguntado, ou empregar evasivo, o juiz pode, apreciando as demais provas e circunstâncias, elementos probatórios, declarar na sentença que houve a recusa em depor. É aquilo que eu falei agora há pouco. Não se analisa uma prova isoladamente, se analisa um conjunto probatório. Então, se por acaso ele ficar ali de muita resposta, não muito claras, né, sem muita perspectiva, o juiz vai poder aplicar a pena de confesso. Perfeito? Nunca vi acontecer também, mas é uma prerrogativa que o juiz tem, uma forma de garantir que a parte efetivamente colabore com o andamento do processo. Eu trago para vocês aqui essa informação, né? E um quadrinho aqui. É vedado a quem ainda não depôs assistir o interrogatório da outra parte. Então, a gente sabe que quem vai sempre depor em primeiro lugar é o autor, né? Eu trouxe aqui um esqueminha que eu peguei na internet e aqui é mais para um processo do INSS, mas a lógica é a mesma, ó. Juiz aqui em cima, escrivão aqui à esquerda do juiz, aqui o Ministério Público, que é o nosso, fica ali à direita do juiz, autor, seu advogado, aqui seria o advogado, né, do réu, e o próprio réu, que não está aqui no esqueminha, porque o réu aqui seria o instituto do INSS, e o advogado responde ali sem necessidade de um preposto. Mas, enfim, o esquema da audiência é o mesmo. Então, olha que interessante, é vedado a quem ainda não depôs assistir o interrogatório da outra parte. Em outras palavras, enquanto o autor estiver dando seu depoimento, o réu terá que estar fora da sala de audiência. Se eu tenho dois autores, enquanto um autor depõe, o outro autor tem que estar fora da sala de audiência. Mas por que isso? Ora, para evitar que quem ainda não deu o seu depoimento não fique criando ideias, forjando ideias para desmentir aquilo que a outra parte está falando. E a partir do momento que a pessoa fez o seu depoimento, né, ele foi transcrito ou ficou gravado por uma webcam, se ficou gravado ou ficou transcrito, quem já falou não vai poder mudar aquilo que disse. Falou, está falado, não vai poder mudar atrás, né? Como já dizia lá a filosofia oriental, não se volta atrás, a pedra lançada, a flecha arremessada, a flecha lançada, a pedra arremessada e a palavra dada. Aquilo que falou, palavras, o vento vai levar, você não vai ter como modificar. Por isso que o réu tem que permanecer fora da sala, ok? Então, eu queria chamar a atenção para esse esqueminha aqui, ó. O autor, a rigor, está sentado aqui ao lado do seu advogado, quando começa a audiência. No instante em que eu vou ter o depoimento pessoal, esse autor se levanta daqui, ele sai dessa localidade e vem para cá. A testemunha, ela está aqui, mas não deveria estar. A testemunha, ela fica fora da sala de audiência, não está participando aqui. Então, o autor sai da cadeira que ele está aqui e vai ficar lá dando o seu depoimento. Perfeito? Quando ele termina o seu depoimento, ele vai voltar para o local que ele estava. Pode ser aqui, o mais comum é a gente ter o réu, aqui o autor, perdão, aqui ao lado do seu advogado. Se eu tenho mais de um autor, o autor que estava lá fora entra, dá o seu depoimento, a hora que ele acabou, ele vem aqui e senta também ao ladinho de seu advogado. E o réu? Bom, o réu que estava lá fora, ele vai entrar, vai dar o seu depoimento, e a hora que ele acabar o depoimento, aí ele vem e senta aqui. Se eu tenho mais um réu,
o segundo réu entra, dá o depoimento e quando acaba, senta aqui. Depois que acabaram os depoimentos pessoais, aí sim, então somente aí é que eu vou ter a figura da testemunha para dar o seu depoimento. Então vai ficar assim a nossa sala, né? Quando for a testemunha, dizendo a autora que sumiu, né? Apagou, desapareceu, ficou lá a testemunha. Então, essa é a lógica do depoimento. O que eu ainda preciso chamar a atenção de vocês é isso aqui, ó. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo ser vistos escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, consultar breves notas, desde que objetivem completar esclarecimentos. Então, o depoimento, ele é, vamos dizer assim, ele é falado. Não tem que, não pode ficar lendo, não pode trazer anotações, inclusive o juiz não vê com bons olhos dessas breves anotações que o código estabelece aqui, né? Eu recomendo para o cliente não levar nada escrito, o que não lembrar, fala que não lembra, não fica inventando também, por conta do risco da confissão. Então, a conversa é ali no tete a tete com o juiz. A conversa é junto com ele ali. Tanto que, até coloquei em vermelho, o advogado não pode conversar com o cliente durante o depoimento pessoal. Nenhum tipo de conversa. Nem pergunta pode ser feita, olha só. O advogado da parte contrária, o advogado da parte que está sendo interrogada não pode fazer perguntas. Então, enquanto o autor está lá fazendo seu depoimento, só os advogados do réu é que vai poder perguntar alguma coisa. Quando o autor acabar de falar, vier a se sentar, aí vai ser a vez de quem? Dos réus darem depoimento. Aí quando o réu estiver dando seu depoimento, aí o advogado, o autor, é quem vai formular as perguntas ao réu. Perfeito? Isso é a lógica do depoimento pessoal. Lembrando que essa lógica está lá na confissão. Ora, se a meta é a confissão, que lógica teria o advogado do réu perguntar alguma coisa para o réu? Para forçar o réu a dizer algo contrário ao interesse dele? Por isso que não pode. E já vi muito advogado passar vergonha, nem querer lá, quando o cliente está depondo, querer intervir. Pessoal, durante a audiência, quando vai falar, até por uma questão de educação, né? Primeiro peça a palavra ao juiz, não vai falando é torto direito, que você corre o risco de ser repreendido. Se você voltar lá no 139, não me lembro agora o inciso, lá vai dizer, né, o advogado para poder falar, o Ministério Público, o defensor público para poder falar, tem que ter a autorização do juiz. Então, assim, às vezes, principalmente advogado, quer fazer acontecer e passa vergonha em sala de audiência, porque naquele momento ali o juiz tem um papel de presidente, então ele tem que organizar o que está acontecendo ali. Então não vai falando à torta e à direita. É óbvio que existe o que a gente chama de questão de ordem. Se alguma coisa estiver indo fora do curso normal, aí é hora do advogado intervir, levantar a mão, falar, excelência, ó, isso aí não está bem, né, a colocação do promotor não foi legal, o que o réu está dizendo aí não tá bacana, né, então ele pode intervir, mas isso é quando há alguma coisa fora do curso normal. Se está indo na normalidade, se o juiz está fazendo perguntas com calma, silêncio, não tem que se manifestar. Eu sempre digo, né, para os meus alunos que a melhor audiência que eu faço é aquela audiência que eu, enquanto advogado, posso entrar mudo e sair calado. O cliente não gosta, o cliente quer mais é que o advogado fale, que defenda os interesses dele, mas tem hora que você defende o interesse do cliente permanecendo em silêncio. Essa é a melhor forma de se fazer as coisas. Ok? Bom, avançando, a gente tem que lembrar que quando se fala de depoimento pessoal, eu não sou obrigado a falar tudo. Existem algumas coisas, né, que a próprio direito me protege, ele me dá algumas garantias. Uma dessas garantias está aqui no 388.1, né, a parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados. Então, se alguém imputa um crime ao autor ou ao réu, ele não é obrigado a confirmar nem a desconfirmar esse fato. Né? Isso é uma forma de ele se proteger.
Óbvio que quando você fala excelência, isso aí meu cliente não vai responder, né, porque pode configurar crime, você está mandando a mensagem do que teu cliente praticou algum tipo de crime, né. Claro que essa premissa nem sempre é verdadeira, todavia, a gente quando fala de processo, tem que lidar, tem que saber lidar, e principalmente em audiência, com os aspectos psicológicos. As, em psicologia, você não precisa dizer muita coisa para poder se expressar, né? Às vezes um gesto tem muito significado, o suor de uma testemunha, né? A gagueira ao falar, né? O nervosismo, tudo isso certamente vai influenciar negativo ou positivamente ao juiz, embora ninguém diga, ninguém escreva, ninguém assuma, mas isso é uma coisa natural do ser humano. Talvez essa seja a parte mais importante, ó. A parte não está obrigada a depor, esses dois, a cujo respeito por profissão ou estado, né, por estado ou profissão, deva guardar sigilo, é o tal do sigilo profissional. Esse aqui sim é invocado nos depoimentos pessoais. Quem que tem esse estilo profissional? Todo profissional tem, o médico tem, o advogado tem, o psicólogo tem, o padre tem, aquilo que foi ouvido em confissão, mas aqui prestem atenção, ó, a parte não é obrigada a depor. Mas e se ela depor? E se ela falar? Bom, se ela falar, a prova está produzida, é plena e eficaz para o processo. Professor, vamos pegar aí o mais grave, né? Professor, mas o padre contou o que ele ouviu em confissão. A minha resposta é, e daí? E daí? Né? Para o processo, está tudo certo. Ah, mas e a confissão? A confissão ele vai responder lá para o tribunal eclesiástico, vai prestar conta lá. Professor, mas é o meu psicólogo falou isso lá na audiência. Pois é, teu psicólogo te prejudicou. O que você vai poder fazer agora? Você vai poder representar o psicólogo no conselho profissional para que o conselho profissional tome as medidas necessárias. Perfeito? Agora, se a parte, se a parte falou e o que a parte falou, ela ouviu por segredo da sua própria profissão, isso é válido para o processo. Ela pode ter que responder perante o conselho de classe dela, mas isso aí é problema dela que está depondo, não é nosso dentro do processo, ok? Esses dois é o mais comum de acontecer. Depois nós temos o terceiro, né? Não é obrigado a depor a respeito de fatos que possa causar a desonra do seu cônjuge, companheiro ou parente, né? Parente sucessivo, que seria filho, pai ou mãe. Por fim, que coloquem em risco essas mesmas pessoas, perigo de vida a essas pessoas. Então, só que aqui é processo civil, né? Não estamos falando de processo criminal. O criminal é mais complicado. Aqui no processo civil é mais tranquilo isso. Essas regrinhas todas, olha que interessante, não prevalecem para as ações de família. Então, nas ações de família, o verbo pode ser, digamos assim, rasgado, sem nenhum problema. Então, a gente brinca aqui em ações de família, a roupa suja é lavada ali na sala de audiência. Então, nesse tipo de ação não tem essas implicações, não tem essa imposição da não obrigatoriedade. Né? Se perguntar, vai ter que responder sim, Professor, para esclarecer ao juiz. Pois não, Adriana? só para ficar claro aqui para mim, um psicólogo, um padre não é obrigado a depor. É isso mesmo que eu entendi ou não? Não, veja, ele não é obrigado a falar. Por Ele conta tem da que, profissão dele. ele tem que ir até lá, mas chegando lá, ele vai falar, excelência, eu não vou falar sobre o que está sendo perguntado, porque o que eu fiquei sabendo foi durante uma confissão. Aí ele não é Assim, obrigado a falar sobre aquilo. mas então ele sendo intimado a estar lá no dia, ele é obrigado a ir e estar lá no dia. Porém, quando ele for falar, ele pode sim usar o argumento da profissão, do sigilo da profissão, e não responder as perguntas, é isso? Perfeito, exatamente Prática. isso. A ideia é exatamente essa, não só a prática, mas é o que a lei assegura, Adriana. Ok, É isso aí obrigada. mesmo, tá bom? E acontece, tá? Padre até nem tanto, mas psicólogo muito, né? A gente tem muita questão com psicólogos em processos. E aí eles não são obrigados a responder, é obrigado a ir, né? Qualquer pessoa que for Professor, convocada, eu de ela é novo. obrigada a comparecer. Diga. E se for o inverso?
vamos supor, durante as sessões psicológicas, eu faço uma confissão de um crime grave, e aí o psicólogo se vê no direito de denunciar. Por exemplo, um pedófilo, um abusador de criança, ele está fazendo lá, ele resolveu se tratar, e aí durante essas sessões, ele acaba confessando que ele abusa de um sobrinho, enfim, de alguma criança, e aí o psicólogo, ele se vê no direito de denunciar. Pode acontecer, pode ocorrer, ele pode fazer isso? Esse psicólogo, ele tem que ouvir ali como gente e se calar. Como funciona isso daí? Ele pode, não há nenhum problema, ele pode denunciar o crime. Só que existe o sigilo profissional. Ele denuncia o crime, mas não quer dizer que ele não seja chamado pelo conselho de ética da profissão dele para falar, ó, você não devia ter falado, então você vai tomar aqui uma suspensão. Tá? Então, eu não consigo, Adriana, eu tenho medo de falar besteira aqui, então eu vou bem devagar. Eu não conheço o código deontológico da psicologia, tá? Não sei mesmo se ele ficou sabendo de um crime, se ele tem a obrigação de denunciar. Até acho que não, mas se ele, psicólogo, vai e denuncia, a denúncia dele, juridicamente, ela é perfeita, não tem nenhuma repreensão. Ele poderá ser repreendido pelo Conselho de Ética. Vou falar daquilo que eu sei da OAB, né, que por coincidência sou conselheiro da ordem. Então, esses processos eu julgo. Então, o que acontece? Eu, enquanto advogado, até estou acompanhando um caso bastante complicado nesse momento de um divórcio, né, em que a mulher me conta um monte de informação e vamos imaginar que amanhã ou depois eu passe essas informações para o marido. No momento em que eu passei essa informação para o marido, eu violei o código de ética. Então, eu, enquanto advogado, vou ser submetido a um processo disciplinar e sofrerei, no caso, uma pena de censura por ter falado aquilo que eu não devia ter falado. Tá? E essa mesma regra vai se aplicar ao psicólogo e ao padre. Para o processo, a parte não é obrigada, mas se ela falar, está valendo. Só que depois ela vai responder por isso perante o conselho de classe. Então, na sua pergunta, pedofilia, denunciei. A denúncia é válida. Eu, enquanto psicólogo, vou ter sanções? Vai. O conselho de classe vai te chamar e falar, ó, aqui você exagerou, aqui você não exagerou, mas a sanção não é do judiciário, a sanção é do código de ética da profissão. Ficou claro? Adriana? Professor, desculpa, eu estava anotando aqui no Word. Tá, mas claro, ficou tranquilo isso aí? Beleza. Tranquilo. Pessoal, basicamente, isso é o que eu tinha preparado para vocês hoje, ok? Isso é um depoimento pessoal, e agora, mantendo a tradição, a gente fico aqui à disposição para responder algumas perguntas. Quem não tiver pergunta, por favor, sinta-se à vontade já para responder o nosso formulário. Né? Só acertando